A nova lei que reserva vagas a pessoas com deficiência no ensino público confirma um direito defendido pelo Ministério Público Federal. Desde 2013, o MPF atua na Justiça para garantir a participação dessas pessoas na seleção que usa notas do Enem para o ingresso em universidades públicas. As pessoas com deficiência têm assegurada por lei a reserva de vagas em instituições federais de ensino. Esse direito foi confirmado por uma nova lei sancionada no fim de dezembro do ano passado. A garantia tem sido defendida pelo MPF desde 2013, quando procuradores da República ajuizaram uma ação para que o Ministério da Educação fosse obrigado pela Justiça a estender aos deficientes o acesso ao SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que usa notas do Exame Nacional do Ensino Médio para o ingresso em universidades públicas. Até o fim do ano passado, a reserva de vagas em instituições federais de ensino estava assegurada apenas a estudantes vindos de escolas públicas e às pessoas que se declaravam pretas, pardas ou indígenas. Para o Ministério Público Federal, a portaria que disciplinava o acesso ao SISU discriminava as pessoas com deficiência. Nas diversas ações enviadas à Justiça, o MPF defende medidas afirmativas como forma de promover a inclusão social e a dignidade da pessoa com deficiência, que enfrenta grandes dificuldades de acesso à educação no Brasil. Bom, e para continuar nesse assunto, está aqui conosco no estúdio o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB do Distrito Federal, Marcelo Nunes. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu aí na reportagem da Marcela que recentemente foi sancionada pelo governo federal, né, uma lei que obriga agora que o Enem respeite as cotas também para pessoas com deficiência e que essas pessoas consigam as vagas aí por meio do SISU nas universidades, nas instituições públicas de ensino. Isso é um avanço? Eu acho que é um dos maiores avanços que tiveram na legislação brasileira até hoje, né, com relação principalmente à instrução da pessoa com deficiência. Nós tínhamos dificuldades para ingressar nas universidades ou escolas, e hoje o Estado vem a abrir esse espaço para que a gente tenha cotas. Não adianta nós termos reserva de vaga para concurso público se nós não temos instrução, né? Era um contrassenso. E agora o governo federal veio a corrigir essa lacuna, vamos dizer assim, de espaço temporal entre o trabalho e a instrução. Doutor, em que pé que está a reserva de vagas, o cumprimento da legislação, né, para reserva de vagas no mercado de trabalho para pessoa com deficiência? O cumprimento da reserva de vagas hoje para pessoa com deficiência é o que o decreto veio ajudar agora, porque a pessoa com deficiência não tem instrução. Na sua grande maioria, não tem instrução. O empresariado quer contratar, mas nós se não temos qualificação, aí, quer dizer, não casa, né? Então, hoje, com este decreto, o empresariado vai poder cumprir a lei, não ser penalizado, como tem sido penalizado, e vai cumprir a lei. E a pessoa com deficiência, por outro lado, vai conseguir se instruir. Certo? Certo. Doutor, agora também teve esse decreto recentemente publicado, né, que obriga os prédios públicos a se adaptarem às pessoas com deficiência, a ter acessibilidade que já é garantida por lei, né, que esse decreto só veio aí reforçar o que já existe na lei, já prevê, né? Como é que vai funcionar isso na prática? Bom, o Estado vai ter que fazer estudos, né? Colocar os seus arquitetos, os seus engenheiros para fazerem estudos, qual a melhor forma que vai ser para que se possam adaptar esses prédios, né? Acessibilizá-los, na verdade. Porque, vamos colocar em Brasília, as construções são muito antigas. Então, tem muitos lugares que vai ser complicado. Existem equipamentos que vão poder ajudar e que vão poder melhorar a acessibilidade da pessoa com deficiência, mas o que precisa realmente é para que as novas construções já venham com esse acesso, essa acessibilidade para a pessoa com deficiência. E na tecnologia que nós temos hoje no país, né, desenvolvida no mundo e temos no país, eu tenho certeza que num curto espaço de tempo
o Estado vai poder cumprir isso aí? Doutor, seria importante consultar as pessoas que têm a dificuldade de acessibilidade ali, porque são diversos tipos de dificuldades, né? Você tem a pessoa que tem a deficiência visual, a pessoa que tem a deficiência motora, a acessibilidade é diferente para cada um, né? É importante que essas pessoas, que uma comissão seja formada para se analisar como deve ser feita uma adaptação de um prédio histórico, por exemplo, que não tinha essa acessibilidade? É uma frasezinha que a gente usa muito, é piegas, mas é que nada por nós sem nós. Né? A pessoa com deficiência precisa ser consultada em toda a gama de deficiência que nós temos no país. Né? Nós somos um dos últimos países do mundo, mas nós ainda temos sequelas de pólio. Eu sou pólio. E tem outras deficiências, o visual, o auditivo. Essas pessoas precisam ser consultadas de verdade para saber o que vai ser feito para que melhore a situação. E hoje o que a gente tem visto no mundo, principalmente no Brasil, é que a nossa população está envelhecendo. Então, a acessibilidade não é só para o cadeirante, é para o idoso, é para a gestante. Então, quer dizer, nós temos que pensar além da deficiência. O Estado brasileiro está envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo. Então, a quantidade de dificuldades que vão aparecer no Brasil vão ser gritantes. Então, precisam ser consultados, sim, os que têm mais deficiência, porque o que me atender vai atender um idoso da melhor forma. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos a falar com o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB do Distrito Federal, Marcelo Nunes, que hoje conversa com a gente a respeito de acessibilidade e das recentes leis e decretos para melhorar a acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência. Doutor, o senhor estava falando no bloco anterior que a população do Brasil está envelhecendo e que todo mundo vai apresentar, por vez na vida, algum tipo de dificuldade de acessibilidade, né? Que os idosos também estão nessa categoria, as grávidas. A gente pode colocar também que as doenças degenerativas e debilitadoras estão nessa categoria de pessoas com deficiência? Estão inclusas nessa categoria, sim. Principalmente as degenerativas, porque essas pessoas vão adquirir muito mais deficiências do que um idoso. Né? Eles vão ficar com uma mobilidade reduzida quase que total. Então, eles se enquadram, sim, como pessoas com deficiência. Em que pé que está o Cadastro Nacional da Inclusão? Esse Cadastro Nacional ele foi criado por um decreto, né? E recentemente o governo federal instituiu a comissão da criação desse cadastro. Ele está em fase de implantação, estão fazendo ajustes e, vamos dizer assim, um modus operandi, como ele vai operar, para que realmente, de fato, ele possa ser instituído. E para que ele vai servir na prática? O entendimento que eu tive na leitura do decreto é que nós vamos poder distinguir em que locais as pessoas com deficiência estão sendo mal atendidas ou bem atendidas, quantas pessoas com deficiência, o que é preciso fazer, qual tipo de trabalho que o Estado vai precisar fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Eu imagino que as pessoas que têm algum tipo de deficiência se deparem aí no dia a dia com inúmeras dificuldades, né? A gente que, por exemplo, está com acessibilidade ainda média, conseguindo ter acesso, subir uma escada, descer uma escada, andar por uma calçada, mas a gente já encontra dificuldade, imagino que as pessoas com deficiência ainda mais, né? Aonde que a pessoa que se sinta lesada nos seus direitos, porque isso já é lei, decretos vão sendo colocados, assinados, postulados, mas isso já é lei. Aonde a pessoa reclama os seus direitos? Nós hoje não temos um órgão específico para que a pessoa com deficiência possa, de fato, reclamar os seus direitos. Mas os estados, como o Distrito Federal, por exemplo, temos a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, né, que está ligada ao governo do Distrito Federal. Nós temos a OAB, que pode ser acionada quando for preciso. E temos os PROCONs, que poderiam atuar conjuntamente com todos esses órgãos para que a pessoa com deficiência fosse atendida, para que os seus direitos fossem respeitados. Porque, no geral, a pessoa com deficiência é cerceada do seu direito de ir e vir na calçada. O Estado tem que prover. No acesso ao shopping, o shopping tem que prover. Então, quer dizer, o Estado é fiscalizado por alguém, os PROCONs fiscalizam os shoppings, fiscalizam as lojas. Aí sim nós teríamos uma rede de entendimento junto à pessoa com deficiência para que nós soubéssemos aonde procurar, de que forma procurar e sermos atendidos. Defensoria e Ministério Público também são caminhos?
São caminhos, mas eu acho que antes, né, de procurar o Ministério Público, a Defensoria, porque você procura o Ministério Público, vai gerar uma ação. Você procura a Defensoria, vai procurar uma ação. Quer dizer, o Judiciário tem que ser o último caminho. Acho que o entendimento entre as pessoas com deficiência e a sociedade no geral, a gente primeiro precisa fazer esse caminho menos gravoso para que depois a gente procure o Judiciário. Não foi atendido, aí sim, vamos buscar as barras da Justiça. Conscientização acima de tudo. Conscientização acima de tudo. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Marcelo Nunes, que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB do Distrito Federal, e hoje conversou com a gente a respeito de acessibilidade. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima.